Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem me ouvindo. Meu nome é Gabriel Reis Batista. E aqui vai ser um vídeo curto, que eu fiz um vídeo antes muito longo de 30 minutos, para chegar numa conclusão que era muito mais simples, né? Que é ajudar a entender os custos de um para dentro de um para, onde eles dividem o mesmo incremento. O que é que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, nós sabemos aqui que um par que vai de 1 até n ele tem um custo de n mais 1 e tudo que ocorre dentro dele tem um custo de n. Bom, revisando, né? Por exemplo, um par que vai de 1 até 4, ele vai ocorrer a vez 1, a vez 2, a vez 3, a vez 4 e a vez de verificação. Então ocorre 5 vezes. Se eu substituo 4 por n, então seria n mais 1. Ok, entendi. E beleza. E se eu faço a seguinte pergunta, né, de um par que vai de 2 até n, tem um custo de n, e tudo que ocorre aqui dentro tem um custo de n menos 1. Isso é verdade que, por exemplo, um par que vai de 2 até 2, ele vai ocorrer na vez 2 e de verificação. Logo, ocorre duas vezes, e tudo que está aqui dentro ocorreria apenas uma única vez. E um par que vai de 0 até n, ele teria um custo, né, de, de n mais 2. Pois, por exemplo, um par que vai de 0 até 2, por exemplo, ele iria ocorrer na vez 2, na vez 1, na vez 2, na vez de verificação. Logo, ele ocorre 4 vezes, que é justamente, né, 2 mais 2. Substituindo 2 por n seria de n mais 2. Tudo que ocorre aqui dentro seria de n mais 1. Ok, dito isto, e, e para determinar o custo disso aqui? Deixa eu escrever melhor, perdão. Como é que eu determino o custo desse segundo par aqui? Bom, eu não sei se eu já abordei. Se eu não abordei, não se preocupem, eu vou linkar o vídeo. Mas a forma de progressão aritmética, né? Isso aqui seria uma progressão aritmética de razão 1. Como assim? Veja, vamos destrinchar isso daqui, certo? Um para 1 até n, um para i até n, e j que recebe j mais 1. Isso aqui é o mesmo de dizer o que? Veja, se eu separo isso aqui em rodadas, para testar, por exemplo, de que o n é igual a 4. Então, o primeiro par, o mais externo, ele vai ocorrer na vez... Vai ter a primeira rodada, vai ter a segunda rodada, a terceira rodada, a quarta rodada e a rodada de verificação, onde a primeira linha irá ser executada uma vez na primeira rodada. Já a segunda linha, ela vai ser executada de i até n, ou seja, se o i é 1, de 1 até n, isso ocorre quantas vezes? 5. E tudo que estiver dentro dele vai ocorrer 4 vezes. Agora, o i já é 2. Bom, agora é um par que vai de 2 até n. E agora, ou seja, essa condição é verdade, então ele executa o que está dentro dele.
E aí, então, vai ser um par de 2 até n. De 2 até n, vai ocorrer n vezes 4. Tudo que estiver dentro dele, 3 vezes. Na rodada 3, de 3 até 4. Isso é verdade? Sim. Então, a linha é executada e tudo que estiver dentro dela também. E um par que vai de 1 até, ou um par que vai de 3 até n. De 3 até n vai rodar a vez 3, na vez 4 e a verificação, ou seja, 3 vezes e tudo que estiver dentro dele 2 vezes. E prosseguindo, fica desta forma. E por fim, teria a vez de verificação. Porque se ele incrementa de 1 em 1, ele lê bem assim, para 5 até 4. Opa, ele leu a linha, ele fez a verificação, mas ele não executa. Dito isto, qual é o custo disso aqui em notação O? Bom, se você perceber, o custo dessa primeira linha é de n mais 1, então é da notação O de n. Aqui, veja, como é que eu determino o custo disso aqui? Veja, isso aqui é uma progressão aritmétrica. Progressão aritmétrica é a quantidade de termos multiplicado pelo AN termo mais o A1 termo, tudo isso dividido por 2. Então, teríamos o quê? Que quantas vezes esse par ocorre? Percebe que ele ocorre de acordo com o número de rodadas que ele é executado? E se o n for igual a 4, logo o k, a quantidade de vezes que ele ocorre, seria n. E qual seria o último termo que ele ocorre? Veja, quando o n foi 4, o último termo dele foi 5. Logo, n mais 1. E o primeiro termo, ou seja, não importa o valor do n, ele sempre vai, na última rodada, fazer 2 vezes. Logo, mais 2. E tudo isso dividido por 2. E nesta linha daqui, a gente teria que ter o custo de ocorre quantas vezes? Em quantas rodadas ela ocorre? Em 4. Então, n vezes. Qual foi o último termo? O próprio n. E qual é o primeiro termo? Ou seja, ele sempre acaba onde? Em 1. Tudo isso dividido por 2. Ok, beleza. Isso é verdade? Vamos fazer a fórmula. 4 vezes 4 mais 1, 5. Mais 2, 7. Dividido por 2, daria 2 vezes 7, 14. A soma de tudo isso aqui dá 14. 5 mais 4, 9. 3 mais 2, 5. 9 mais 5, 14. E n vezes n mais 1, 4 vezes 5, dividido por 2, dá 10. 4 mais 3 é 7, mais 2 é 9, mais 1 é 10. Então, isso é verdade, logo isso aqui é da notação O de n ao quadrado, isso aqui também. Beleza. Agora, que fórmula mágica é essa então que você está dizendo para mim? Bom, tudo bem. Veja. A quantidade, veja, como é que eu defino a fórmula para este par daqui, né? Veja, de acordo com a expressão de progressão aritmétrica proposta por Gauss, a quantidade de termos será definida pela quantidade de iterações que ocorre dentro desse par. Por exemplo, se é um par que começa em 1 até n, ele tem um custo de n mais 1. Tudo que ocorre dentro dele ocorre n vezes. Então, este n representa o k. Ok, certo. A primeira vez que isso aqui vai rodar esse par aqui, ele vai ter um custo de quanto? Se ele vai de 1 até n, ele vai ter n mais 1, certo? Logo, o custo dele
será de n mais 1. E, independente do valor de n, na última vez, ou seja, quando o i for igual ao n, esse par irá ocorrer quantas vezes? Por exemplo, se o n for 3, então o i vai ser 3 também. Um para i de 3 até 3, ele vai executar duas vezes, na vez 3 e na de verificação. E se for 4, na vez 4 e a de verificação. Logo, 2. E tudo isso dividido por 2. E para tudo que estiver dentro deste para. Bom, aí seria justamente o n não muda. Agora, tudo que ocorre dentro desse para ocorre n vezes. Logo, n será o último termo e na última vez sempre ocorrerá uma única iteração dentro, logo mais 1 dividido por 2. Ok, certo. E se eu pegasse um exemplo muito doido? Para i que recebe 0 até n e um para i até n menos 1. Para i até n menos 1. Isso aqui teria uma... Qual seria a resposta, né? Bom, vamos lá. Se a gente usa o mesmo exemplo, ou seja, vamos dizer que n é igual a 4. Então, na primeira vez, ou seja, vai executar na vez 0, na vez 1, na vez 2, na vez 3, na vez 4 e na vez de verificação. Então, iria ficar a seguinte tabela. Na primeira vez, ele roda quanto? De 0 até n menos 1, ou seja, de 0 até 3. Ou seja, isso aqui está rodando quantas vezes? De 0 até 3. Isso aqui está rodando a vez 0, a vez 1, a vez 2, a vez 3, a vez de verificação. Logo, isso aqui roda 4 vezes. Depois será 3 vezes, 2 vezes. Ah, não, gente. De 0 até 3, isso roda 5 vezes, né? Perdão. 5, 4, 3, 2 e 1 e 0. E aqui, e se tivesse alguma coisa aqui dentro, iria rodar justamente o quê? Iria rodar 4, 3, 2, 1, 0 e 0, certo? Ok. Ou seja, se você analisar, a primeira linha teria um custo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de n mais 2, sendo a notação O de n. Esta daqui, por sua vez, lembra do que eu falei? A quantidade de interações que ocorre aqui dentro, se aqui ocorre n mais 2, logo será n mais 1, seria a quantidade de termos, multiplicado por quem? Quem é o último termo? A sempre será quem? 5. Logo, n mais 1. Mais quem é o último termo daqui? Veja, enquanto ele ocorre, nesse caso é 1. Por quê? Veja,
que nesse caso em específico, eu não alterei o valor de n. Então veja, por exemplo, para 1 até n-1. Concorda comigo que se o n for igual a 4, então isso aqui está rodando, na verdade, 4 vezes também? Porque, veja, vai rodar na vez 1. Não, melhor, vou dar o exemplo que eu citei, né? Para ficar mais intuitivo. Para 0 até n-1. Ele vai rodar na vez 0, na vez 1, na vez 2, na vez 3, na vez 4 e na vez de... Perdão, apenas até a vez 3 e a de verificação. Logo, essa linha está rodando n mais 1, certo? E se você analisar, como ele vai de 0 até n-1, então a última vez que ele ocorrer, veja, o i vai ser 1 a mais que o próprio n. Por isso, ele teria um custo, tipo, ele faria a verificação, mas não rodaria nada. Então, por isso que ele iria terminar em 1, certo? E tudo isso dividido por 2. E a mesma coisa aqui, veja, aqui seria n mais uma vezes multiplicado por o último termo, como você pode ver, é sempre n mais 0. Tudo isso dividido por 2. Por quê? Olha aqui a última vez. Na última vez ele não é executado. Você até poderia inclusive dizer, mas se ele não é executado, então posso trocar, certo? Pode, pode. Você poderia dizer que, por exemplo, que ele ocorre n vezes e o último termo é sempre n e a última vez que ele roda é n mais 1. Percebe que você tem a mesma coisa? Então fica a seu gosto, mas no fundo você chegaria na mesma resposta, né? Dito isto, se você fizer as devidas comprovações, você vê que isso é verdade. Ou seja, resumindo, o para mais externo, a quantidade de interações que ocorrem não nele, mas dentro dele, determinam a quantidade de vezes que ocorre na progressão aritmétrica, ou seja, o k da progressão aritmétrica. Agora, no par interno, que está dentro desse par mais externo, aí você teria o quê? Que de i até n-1, ou seja, você ia pegar a primeira interação desse par. Na primeira vez, que vai ser a quantidade máxima de vezes que ele vai rodar quantas vezes? Esse vai ser o seu AN termo da progressão aritmétrica. E na última vez, isso aqui vai rodar quantas vezes? Se é de i até n-1, então ele vai rodar uma única vez. Se for até n, ele vai rodar 2 vezes. Se for n mais 1, seria 3 vezes. E por aí vai. E sempre dividido por 2, por conta da fórmula da progressão aritmétrica, justificada por Gauss e que terá uma explicação. Será um dos primeiros vídeos, né, de conceitos matemáticos básicos. Recomendo demais que os vejam, tá certo? Espero que tenha ajudado.